Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Me chamo Graziele Valesca, sou ministra comissionada na Igreja Episcopal Carismática e estamos iniciando mais uma Conversa com Deus. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que baixassem suas cabeças para que a gente possa ter um breve momento de oração. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar trazendo a Tua Palavra para todos esses que me ouvem. Te agradeço, Pai, pela semana que Tu nos deste, por todos esses dias, Pai. Te agradeço por Tua mão santa e poderosa sempre em nossas vidas. Abençoa, Pai, a minha boca, para que dela só saia aquilo que Tu queres nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu, nas minhas meditações, me deparei com um texto bastante conhecido, de um homem também muito conhecido. Pelo menos o nome vocês, pelo menos de nome vocês conhecem, né? Abraão, né? Um homem de fé, um homem que cria verdadeiramente no poder de Deus. E a nossa conversa hoje vai ser baseada no texto de Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3. Gênesis 12, versículos 1 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua tenda, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavras do Senhor, graças a Deus. Vamos falar desses 3 versículos, né, que conta o começo do capítulo 12, conta justamente quando Deus falou com Abrão. Disse a ele que era para ele sair da sua casa, sair de onde ele estava, para ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele. E antes de começar, eu queria iniciar com uma ilustração. Então imagine só que você trabalha numa multinacional, e aí ela tem sede na sua cidade e você trabalha lá. Só que aí, pelo seu desenvolvimento, pelo jeito que você trata as pessoas, o seu gerente vê e lança uma proposta para você. Ele pergunta se você quer ganhar mais, se você quer ser promovido. E aí você, lógico, você trabalha na multinacional, você mais quer crescer dentro da multinacional. E aí você diz que quer. E aí seu chefe, o gerente, pergunta: você realmente está disposto a isso? Aí ele: sim. Aí você, sim, eu quero sim. E aí ele diz o seguinte: então tá certo, a gente vai aprontar a papelada e você vai ser transferido para outro estado. E aí você recebe aquela notícia: para outro estado? E eu não posso fazer o que eu faço, o que eu irei fazer aqui mesmo? E aí seu chefe diz: não, você só pode fazer isso no outro polo, nesse outro estado. Mas aí, se você quiser, eu passo a sua vaga para outra pessoa, não tem problema. A gente não vou ficar com raiva de você de jeito nenhum. Eu só vou passar a sua vaga adiante, porque essa vaga precisa ser preenchida e você foi o primeiro que eu vim falar, porque é o mais competente. E aí você para e pensa: poxa, vou receber mais, vou estar no emprego melhor, com um salário melhor, vou ser reconhecido, mas aí eu vou ter que sair daqui
Eu já tô com minha família aqui, já nasci aqui, me criei aqui, vou sair daqui para ir para outro estado. Pensando bem, o que eu ganho hoje dá para me manter, eu consigo me manter, manter a minha família. Então eu acho que eu não vou aceitar, porque aqui para mim está confortável. Eu tô bem aqui, não preciso ganhar mais. Então eu não quero me mudar. E aí você chega pro seu gerente e diz a ele que nessas condições você não está disposto, né? Você não está disposto a se mudar porque onde você estava, para você estava bom. E aí seu chefe, bem, você pensou direito, né? E ele diz, tem certeza? E você diz, tenho certeza. Então ele diz que vai passar a sua vez para outra pessoa, a sua vaga para outra pessoa, né? E muitos de nós talvez iria respirar novos ares, né? Mas certamente também tem gente que não iria dizer que estava bom onde estava, porque ia ser uma mudança, né? Iam ter que procurar casa, ia ter que procurar escola para os filhos, e se a mulher trabalha, o seu esposo trabalha, tem que arrumar outro emprego, né? E tem gente que não gosta muito de mudanças. E é natural de nós, seres humanos, sempre buscar o que é habitual e o que é confortável, porque é onde a gente se sente bem. A gente tem a tendência de buscar sempre o conforto, ou o que muitos costumam chamar de zona de conforto. A gente procura estar num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente não tem medo, né? Onde ali a gente consegue enfrentar tudo sem surpresas, né? E é verdade que é muito bom a gente estar nesse lugar de segurança, estar nesse lugar de conforto. Mas se a gente quiser algo novo em nossas vidas, teremos muitas vezes que abandonar nossa zona de conforto, o que a gente acha que é confortável, né? De acordo com a ilustração que eu comecei na nossa conversa, né? O homem, ele poderia ter uma vida muito melhor se ele se mudasse, se ele fosse para esse outro estado, né? Ele ia ganhar mais, mas com um tempo de trabalho reduzido, porque ele ia assumir uma chefia, né? Lógico que com mais responsabilidades, mas ele ia ganhar mais e ter uma estabilidade melhor para ele e para sua família. Mas o que foi que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ir e de repente não achar escola perto de casa. De repente a mulher ou o esposo não encontrar um trabalho legal, né? Então tudo isso turbilhou a cabeça da pessoa e ela resolveu ficar onde ela estava. E é bem verdade que Abraão aqui, nesse texto, ele também estava muito bem confortável. Ele era casado, tinha sua esposa Sarai, morava numa terra boa, tinha bens, né? Naquela época os bens, né, eram bois, cavalos, né, ovelhas, e ele tinha tudo isso, né, como está escrito no versículo 5, que diz o seguinte: levou Abrão consigo e Sarai, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Então até pessoas para trabalhar Abrão tinha, né? Então ele estava numa zona confortável, né? Ele iria terminar a velhice dele lá. Mas aí de repente Deus vem, aí diz: ó, Abrão, é o seguinte, eu tenho uma coisa maravilhosa para você, e você pode levar, sua família pode levar o que você tiver. Agora não é aí onde você está em Harã, é em outro lugar que eu vou te mostrar. E aí, o que é que Abraão diz? O que é que Abraão faz?
Abrão vai. Ele ouve a voz e segue o que Deus diz. Ele tinha a opção de não querer ir, como aquele homem da nossa ilustração também tinha. O chefe dele disse que não iria ficar com raiva se ele não aceitasse, mas passaria a vaga para outra pessoa. E Abrão também tinha a opção de não querer ir. Se ele dissesse a Deus, Deus, eu tô num local bom, eu já sou velho, porque Abrão aqui já era de idade, né? Olha, sou velho, minha esposa também é, então a gente quer terminar nossa velhice aqui, que foi onde eu me criei. Mas ao invés disso, o que foi que ele fez? Ele foi. E ele nem sabia para onde ia. Porque Deus aqui ele não disse. Ele nem sabia, mas mesmo assim ele foi, né? Ele obedeceu e foi para a terra que Deus mostrou. Então, a partir dessa palavra, né, a partir desses 3 versículos, tem 3 coisas que eu queria conversar com vocês hoje. A primeira encontra-se justamente na primeira parte do versículo 1, do capítulo 12, né, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender é que Deus nos desafia a abandonar nossa zona de conforto para que possamos alcançar a sua vontade. Abrão foi desafiado a deixar tudo, a abandonar tudo que ele tinha construído lá na terra onde ele vivia, lá em Harã. E ele foi desafiado por Deus a pegar a sua família, né, pegar tudo que ele tinha e ir para um lugar que ele ainda iria mostrar. Então, o que é que isso nos ensina? O que é que Abrão hoje nos ensina? Que não devemos ter medo de tomar atitude quando Deus nos ordena, quando Deus manda. Porque se Ele manda, a gente deve obedecer, como servos fiéis. A segunda coisa encontra-se na segunda parte do versículo 1. Né? Eu acabei lendo o versículo 1 todo, mas é só a parte B, que é justamente, né, que diz o seguinte: vai para a terra que te mostrarei. Vai para a terra que te mostrarei. Deus não disse a Abrão que era para ele ir para o Egito, que era para ele ir para Sodoma, que era para ele ir para... Não, ele disse que ia mostrar a terra. Né? E muitas vezes Deus não irá nos mostrar imediatamente todo o propósito que Ele tem para nossas vidas. Embora o instinto do ser humano seja de curiosidade, né? Quando a gente vai para um lugar, a gente pergunta para quê. Quando a gente vai comprar alguma coisa, ou para que você quer isso? Tudo da gente funciona à base de perguntas, né? E muitas vezes Deus não vai revelar o propósito de cara. Ele não vai dizer, faça isso porque tem isso. Faça isso que lá você vai ser muito, muito, muito feliz. E é lógico que todos os planos de Deus caminham para a nossa felicidade com Ele. Isso é fato. Mas tem hora que não vai ficar evidente o que Ele quer. Mas Ele quer alguma coisa. Abrão, ele teria que sair da sua terra, levar tudo e aguardar a vontade de Deus, aguardar Deus dizer para onde ele iria, né? E a caminhada com Deus vai sempre requerer de nós total confiança, porque seus planos nunca são maus. Então, a única coisa que a gente deve ter guardado a nossa fé e nossa fidelidade a Deus. Porque a partir dessa nossa fé, né, dessa nossa confiança e dessa fidelidade, aonde Ele mandar, a gente vai. Porque a gente crê, mesmo sem saber, a gente crê na sua palavra. E a terceira coisa que a gente pode aprender nesse texto encontra-se justamente no versículo 2,
que diz o seguinte: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quando Deus nos chama para sairmos da nossa zona de conforto, certamente Ele quer fazer algo ainda maior em nossas vidas. Como eu disse a vocês, Abraão estava muito confortável. A vida que Abraão levava aqui não era uma vida ruim. Era sim uma vida boa, era uma vida agradável. Mas Deus queria tirar ele daquela terra. Ele queria que Abraão saísse, que Abraão, até então ele não era Abraão ainda, queria que ele saísse daquela terra para colocar ele numa terra muito melhor do que a que ele vivia. Né? E diz que engrandeceria o nome de Abraão. E até hoje a gente fala nesse nome. Né? Se ele não tivesse aceitado no começo, eu não estaria nem aqui falando com vocês sobre ele. Porque provavelmente, se fosse citado na Bíblia dizer que Deus chamou Abraão e ele não quis ir. Independente de ser Abraão ou não, a vontade de Deus ia ser feita. Se não fosse com Abraão, seria com outra pessoa. Né? Porque os planos dele não podem parar. Aí ele queria que Abraão fosse. E ele tinha coisas muito maiores para fazer pela vida de Abraão, como fez, né? Na sua velhice concedeu um filho, um só não, 2. O primeiro, que não era com sua mulher, Sarai, e o segundo, sua mulher estéril, idosa, e mesmo assim deu à luz ao filho. Né? Então, coisas maiores Deus fez pela vida de Abraão. Né? E não só da dele, mas de toda a sua parentela, de toda a sua família. Né? Deus tem nos chamado para que a gente possa viver o melhor dele. Ele tem preparado para nós coisas que nós nem imaginamos, mas muitas vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo, porque aonde estamos é muito confortável. Mas muitas vezes a gente se recusa a ir para onde Deus quer que a gente vá. Muitas vezes ficamos com medo, ficamos desconfiados, mas se cremos verdadeiramente na vontade de Deus, né, se temos confiança na sua palavra, a gente não pode ter medo. Embora o medo seja normal, mas é tendo medo e colocando um passo para frente. E crer que Ele vai nos guiar, que Ele vai segurar em nossas mãos e vai nos levar, porque Ele não nos deixa. E se Ele colocou você aí onde você está, né, se Ele lhe tirou de algum lugar, é porque lá não era bom bastante. E Ele vai lhe mostrar um lugar muito melhor, que vai te fazer muito mais feliz. E Ele sempre vai estar com você, porque foi Ele mesmo que te tirou de lá. Então Ele vai te levar para outro local. Eu não sei onde é, mas Ele sabe. E cabe a nós apenas acreditar e confiar. E para experimentar de fato, né, o melhor de Deus, temos que sair dessa nossa posição confortável. Temos que parar de negligenciar a sua vontade, parar de não querer assumir compromissos, porque isso também é muito importante. A gente estar na igreja e não assumir nenhum tipo de compromisso é estar numa zona confortável, porque você não tem nenhum tipo de responsabilidade, você só vai nos cultos, assiste, ou os cultos online e pronto. E talvez dar um passo para frente seja você realmente subir as mangas e trabalhar no reino de Deus. Talvez seja você abrir a boca e falar da palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua zona confortável, mas eu sei que Deus tem algo muito melhor para te mostrar. Se a mudança não acontecer, não começar da gente, nada vai mudar. Tudo vai ficar do mesmo jeito. Então que possamos dar esse primeiro passo e sair dessa nossa zona de conforto. Amém? Quero dizer a vocês que para mim é um prazer estar trazendo a palavra de Deus e estar conversando um pouco, né, com vocês algumas quintas-feiras.
Quero dizer também a vocês que já voltamos com nossos cultos presenciais às 19 horas, nos domingos, também online. E nas quintas-feiras, por enquanto, só os cultos online, só a conversa com Deus. Quero agradecer a todos por terem me ouvido. E peço mais uma vez a vocês que baixem suas cabeças para que possamos encerrar com uma oração. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Te agradeço também, Pai, pela palavra que foi ministrada, que primeiro veio para mim, Pai, para depois eu passar para essas pessoas que hoje me ouvem. Que nossos corações, Pai, estejam prontos para receber a Tua palavra e fazer dela verdade em nossas vidas. Fortifica a nossa fé, nos ajuda, Pai, a melhorar cada dia mais, para que todos os dias possamos estar perto de Ti e aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Estamos encerrando mais uma conversa com Deus e que Deus possa abençoar cada um de vocês.